Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bora para mais uma receitinha? A receitinha de hoje é uma massinha bem versátil, que dá tanto para você fazer pão doce recheado com cobertura, como também pão de sal recheado. Não de sal, né? Mas com recheio de sal, um recheio mais salgadinho. Então, para nossa receita, nós vamos precisar aqui, ó, 500 gramas de farinha de trigo refinada, normal, farinha de trigo, sem fermento. Aqui eu tenho 400 ml de leite, 400 ml de leite, um ovo, 5 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de leite em pó e 3 colheres de sopa de óleo. E ainda vamos precisar de uma colher de café de sal e uma colher de sopa bem cheia de fermento químico. Aqui tem 10 gramas. Também, se você for utilizar aquele pacotinho, que vem um pacotinho separado, uma porção individual, é um pacotinho daqui. Para dar continuidade à nossa receita, eu vou colocar aqui a farinha de trigo. Você pode reservar um pouco dessa farinha para você depois dar o ponto na massa. Eu aqui não reservei, porque eu tinha mais farinha, então eu utilizei as 500 gramas de farinha de uma vez só. Coloquei tudo aqui mesmo nesse bowl aqui, nessa vasilha, e já fui colocando os ingredientes secos primeiros e misturando. Aqui é só mesmo para misturar, para facilitar na hora da gente misturar os líquidos com o sólido, não tem segredo se a gente colocar. O sal é o último que a gente coloca, deixa o sal para colocar bem, mas depois porque ele acaba atrapalhando um pouco o desenvolvimento do fermento. Mas aí é só colocar os ingredientes e misturando os secos primeiro. E em seguida a gente vai colocando os líquidos. Aqui eu fiz essa aberturazinha aqui. Não é necessário, né? Mas eu achei legal. E aí eu coloco o óleo, vou colocar os ovos. Os ovos vou dar uma mexidinha neles para poder quebrar. Dar uma quebradinha na gema, né? E facilitar a hora de misturar aqui. E depois, em seguida, eu vou colocar o leite. Essa quantidade de leite, ela vai sobrar. Mas como a gente colocou aqui a farinha, colocou os secos tudo primeiro, a receita é assim. E aí a gente vai colocando o líquido e o leite tá em temperatura ambiente. Então a gente vai colocando, eu vou colocar o leite em várias etapas. Eu vou colocar um pouco, mexo, e aí vou colocando mais um pouco e vou mexendo até atingir o ponto da massa. A massa, a princípio, vai ficar uma massa bem mole, não fica uma massa firme. Você não pode deixar essa massa dura. Essa massa, ela é bem molinha mesmo. E aí, depois você vai ver na bancada. Eu vou te mostrar a seguir como ela fica bem pegajosa. Você precisa sovar ela bastante, em torno de 6 a 10 minutinhos, para que ela depois atinja o ponto. E é só ir colocando mesmo e mexendo. Olha como a massa fica bem molinha. Ela precisa ficar com essa textura bem mole. Mas aqui eu já sovei ela por volta de 10 minutinhos. Ela já tá no ponto. Ela aqui agora já começa a descolar da mão, descola da bancada também. E eu vou utilizando agora um pouquinho de farinha. Só aqui que eu vou colocar a farinha. Quando eu já vou descolar a massa pra colocar ela, deixar ela descansar. Então, aí eu vou colocando um pouquinho de farinha para acabar de dar o ponto. Aqui, se você preferir, você pode passar óleo na sua bancada e nem precisa de pôr farinha. Aí eu não quis. Preferi pôr um pouquinho de farinha, em torno de mais ou menos uma meia xícara de chá de farinha. Coloco a massa aqui nessa vasilha onde eu comecei o processo mesmo, com um pouquinho de farinha. Vou tampar e vou deixar descansar em torno de 40 minutos. A massa ficou assim. Olha só como que ela tá bem macia, cresceu bastante. Depois de mais ou menos uns 40 minutos que ela ficou descansando. É só tampar a vasilha e deixar ela descansando. Como esse dia não tava muito quente, a massa acaba ficando um pouquinho mais difícil de crescer. Mas ela cresce porque esse fermento é um fermento instantâneo e ele não sofre tanta interferência do tempo. Eu coloquei essa massa para crescer dentro do micro-ondas desligado, que fica bem fechadinho, bem quentinho.
e ela cresceu em torno dos 40 minutinhos, ela já tinha quase dobrado o volume. E aqui eu vou só dividir essa massa aqui, dividir mais ou menos em 4 partes iguais, e vou dividir agora em porções, vou pesar essa massa, porque eu quero que os meus pãezinhos fiquem mais ou menos uniforme. Então, eu vou pesar. Eu vou começar a dividir a massa em 40 gramas, cada pãozinho. Só que, ao decorrer da minha receita, eu vou perceber que tá muito grande, porque quando eles crescerem, eles vão ficar maiores ainda. Então, eu vou reduzir para 30 gramas. E a minha receita, essa receita vai ser suficiente para eu fazer 20 pãezinhos doce de 30 gramas cada um. E vou fazer mais 12 pãezinhos recheado com recheio salgado de 40 gramas. Então, essa é a quantidade que essa massa me proporciona. Aqui é só mesmo fazer as bolinhas e colocar numa forma só untada, só com óleo. Não precisa colocar farinha nem nada. Só colocar os pãezinhos para aquecerem ali na forma untada com óleo. Eu vou continuar aqui dividindo a minha massa até terminar aqui todo o meu processo aqui. E em seguida eu vou te mostrar como que eu faço depois para fechar os pãezinhos de sal recheado. Esses aqui de doce não tem segredo, é só fazer a bolinha que você pode fazer como eu fiz aí, ó, da primeira vez. Ou assim, se você preferir bolear na bancada também, achar mais fácil, dá certo. É só mesmo fazer as bolinhas e deixar com espaço de mais ou menos um dedo entre elas, porque elas vão crescer, mas não tem problema se elas encostarem uma na outra quando elas crescerem. Tá vendo? Só você fazer assim e colocar para crescer. Se você já assistiu o vídeo até aqui, está gostando da receita e ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e deixe um like aqui avaliando o nosso vídeo, que é muito importante. Para fazer o pãozinho salgado, eu recheei aqui com linguiça calabresa, bacon fritinho, linguiça calabresa, cebola, tomate, mussarela, essas coisinhas que você quiser aí na sua casa. E aí é só fechar como se fosse um pastelzinho e depois você dobra as pontas, dá uma esticadinha e dobra as pontas. Assim vai evitar que vaze o recheio. Olha só, ele fica assim, ó, bem fechadinho, a dobrinha fica para baixo. Assim, quando ele crescer, não vai abrir e não vai vazar. Assim, vai evitar que seu pão vaze aquele recheio tudo na forma. Dessa forma. A técnica é assim, você liga o forno no máximo lá, o mais alto, por 10 minutinhos, depois você desliga e coloca uma vasilha com água quente fervendo ali, ó, embaixo, e aí coloca a forma por cima com o forno ainda quente, mas desligado, fecha a porta e deixa por mais ou menos 30 minutos. Depois que os pãezinhos ficaram 30 minutos no forno desligado crescendo, é só você ligar o forno novamente e deixar eles assarem por aproximadamente 20 minutos. Não tem necessidade de retirar a água. Os pães ficaram assim, ó, simplesmente maravilhoso, bem fofinho, olha só como que eles estão, bem macio mesmo. E fica bem clarinho, fica bem macio esse pãozinho, fica derretendo na boca. Aqui eu fiz um brigadeiro, não mostrei a receita porque já tem aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo. Essa receita de brigadeiro de leite ninho tem que ser a ponto de bico. Não pode ser muito mole nem muito duro para você poder rechear os seus pãezinhos. E eu vou utilizar isso aqui. Tô utilizando uma luva aqui, um saco de confeitar e um bico pitanga pequeno, tá? E aí é só fazer a abertura com a faca. Eu fiz a abertura com a faca aqui no pãozinho e vou recheando aqui os meus pãozinhos. Não pode colocar recheio demais também, senão seu pãozinho vai explodir. Você tem que ir colocando o recheio. Quando você perceber que tá enchendo, você vai puxando a mão, né, pra cima para retirar o bico de confeitar. Olha só, vou fazer mais um. Olha como esse pão tá bem macio, fica bem fofinho, ó. Não tem como nem a gente segurar direito, tem que segurar com muita leveza. E fica assim, bem recheado. Vou rechear aqui os pães e vou dar continuidade à nossa receita. Aqui eu tenho reservado aqui 100 gramas de leite ninho, que eu vou passar os pãezinhos depois que molhar na calda. Para essa calda aqui eu misturei 100 ml de leite condensado e 100 ml de leite integral. É só misturar, não se levar. Bom, depois dos meus pãezinhos todos recheados, é só passar aqui agora nessa caldinha. Lembrando que esse processo todo que a gente fez com pãozinho, de rechear e agora cobrir, tem que ser feito com pãozinho ainda morninho, fresco. Não pode ser o pãozinho do outro dia, não pode esperar o pãozinho esfriar muito, tá?
E o recheio você pode utilizar o que você quiser. Você pode rechear com doce de leite, com prestígio, beijinho. É recheio da sua preferência. Qualquer recheio cremosinho você pode utilizar para rechear seus pãezinhos. E a cobertura também, se você não gostar de leite ninho, você pode utilizar o leite em pó de sua preferência ou até mesmo coco ralado. E olha só como que eles ficaram simplesmente lindos. Para quem está curioso para saber como que ficou os pãezinhos de sal recheado, ficaram assim, ficou uma delícia. A massinha fica um pouco doce, mas em contraste com o bacon e a calabresa, que é bem salgado, fica uma delícia. Eu gosto bastante. Os pãezinhos ficaram assim, simplesmente maravilhoso. Olha só, o recheio parece que tá pouco, mas não é, porque senão fica muito doce, porque ele também tem uma cobertura doce. Então, ficaram simplesmente maravilhosos. Ficou uma delícia, derretendo na boca. Faça aí na sua casa que você não vai se arrepender. Obrigado por você assistir até aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!